lado do copo, né? Mas temos que reconhecer que, apesar de tantas lutas, de não termos conseguido, talvez, conquistar ou adquirir aquilo que tanto queríamos, tanto sonhamos, temos algo a celebrar. Amém? Voltando aqui para o texto, em Gênesis 37, 19. E eles diziam: lá vem o sonhador. Vamos juntos? Lá vem o sonhador. O sonho de José não era a expressão, ou como dizia Freud, a realização do seu desejo. Não era a realização do seu próprio desejo. O sonho de José era um sonho dado por Deus. Deus mostrando o seu propósito, Deus mostrando o seu significado, Deus mostrando por que José estava na terra e o que ele iria fazer. O sonho de José era o plano, propósito de Deus sobre a sua vida. E eu não tenho dúvida que sobre a sua vida Deus tem um bom propósito. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, não tenha dúvida disso, Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. Diga para ela. Amém? Deus tem um bom propósito, assim vai dizer o profeta Jeremias. Talvez você não sabe ainda, ou talvez você já sabe, Deus já te deu um sonho, Deus já falou ao seu coração, pois assim como Deus falou com José, eu creio que Deus continua falando hoje. Amém? Deus fala, não claro para trazer uma nova revelação sobre as Escrituras, mas Deus nos fala cada dia por meio da sua palavra, nos direcionando para vivermos o seu bom propósito, porque você foi salvo e salvo para viver um bom propósito. Quando olhamos para José, podemos tirar algumas lições e entendemos que todos quanto querem viver o plano de Deus enfrentarão três coisas. Enfrentarão perseguições, enfrentarão tentações e enfrentarão provações. Vamos ver uma de cada vez. Então, aqueles que querem viver o propósito de Deus sobre a sua vida, e eu quero perguntar, você quer viver o propósito de Deus sobre a sua vida? Sim ou não? Todos aqueles que querem viver o propósito de Deus sobre a sua vida, enfrentarão perseguições. Olha o que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 3,12, ele diz assim, ora, pode ser, vamos juntos? Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Serão perseguidos. E esta perseguição, se você quer viver o propósito de Deus sobre a sua vida, se você quer ser um cristão piedoso, um cristão verdadeiro neste mundo, você está nadando contra a maré. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não é seu amigo. A nossa carne não é a nossa amiga. E ainda mais, temos um inimigo da nossa alma. Um leão, como um leão que está ao nosso redor, rugindo a cada instante, querendo criar medos, querendo nos paralisar. Somos perseguidos. Todos os que querem viver o propósito de Deus sobre a sua vida, sofrerão perseguições. E às vezes, ou na maioria das vezes, essa perseguição começa dentro de casa. Não é fora. Começa dentro de casa. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 36 e 37. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai, e aí ele adverte, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, muitas vezes, para você se servir a Jesus piedosamente, você cumprir, ser a luz do mundo e o sal da terra, viver contra este mundo mau e vil, sendo um pregador do evangelho, da justiça de Deus, iluminando esta luz no meio das trevas, é claro que vamos viver perseguições e às vezes, na maioria das vezes, até para você fazer a vontade de Deus, você vai passar perseguição dentro da sua casa. Deixa eu contar a história de Ibrahim. Ibrahim
tinha 35 anos quando conheceu a Jesus. Ele morava no extremo sul da Argélia, no deserto do Saara. Quando Ibrahim aceitou a Jesus, ele ficou ainda alguns meses frequentando a mesquita, com medo de se revelar que ele tinha se tornado um cristão. Mas ele sabia que algo mudou dentro dele. E ele sabia que Jesus Cristo era o seu Senhor e o seu Salvador. Então Ibrahim procurou seu pai, primeira pessoa, para compartilhar da sua decisão de se tornar um cristão. Ibrahim contou para o seu pai, e seu pai ficou 15 minutos em silêncio, só contemplando e olhando para Ibrahim. De repente, o seu pai se levantou, começou a gritar, chamando seus irmãos, pegou uma cadeira e começou a bater no Ibrahim com a cadeira. Seus irmãos chegaram e começaram a bater nele, e o sangue, os hematomas aparecendo. Sua filhinha de 7 anos que estava na casa, os seus 2 filhos estavam lá vendo ele apanhando. A sua filhinha de 7 anos disse para Ibrahim: papai, nega Jesus. Volta para o Islã, volta para casa. Assim você vai poder ser o nosso papai para sempre. Ibrahim saindo daquela casa quase morto. Foi levado para o hospital e de lá um grupo de crentes levou ele para um abrigo. Alguns meses passaram, foi morar na casa do pastor e lá junto com o pastor, com a igreja foi discipulado. Alguns meses se restabelecendo, até conseguir um novo emprego, até conseguir alugar uma nova casa. E hoje ele conseguiu trazer a sua família, sua esposa, seus 2 filhinhos para morar junto com ele. Porque muitas vezes, queridos, para você, para mim, para você, que moramos num país ditamente, o mais difícil para mim, para você confessar Jesus aqui na terra, aqui no Brasil, talvez seja você vir à igreja uma vez a semana, devolver o seu dízimo. Talvez o mais difícil para você ser um cristão aqui, não é nem as críticas das pessoas, nem a perseguição religiosa. Mas eu quero dizer para você que ainda há lugares, hoje, que se uma pessoa abrir a sua boca e de confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a sua vida corre risco de morte. Risco de morte. Mas é bem a verdade, quando olhamos, voltando para o texto aqui de José, vemos que José foi rejeitado pelos seus irmãos, jogado em uma cisterna, e depois vendido como escravo. Com certeza aquele ano terminaria para José, e a única certeza que ele tinha é que ele teve um sonho dado por Deus. Para você que sabe o final da história, o Deus de José cumprirá o seu sonho. Não acho que para ele foi fácil perdoar os seus irmãos ou prosseguir sem amargar o seu coração. Mas se você tem um sonho, não pode permitir que as pessoas tirem você do foco dele, de seu propósito, porque a única pessoa que não será perseguida ou criticada é aquela que não está fazendo nada, que não tem sonhos a serem perseguidos. A única pessoa que não vai ter perseguição, a única pessoa que não vai ter pessoas criticando, falando contra, são aquelas que estão paralisadas, mortas. Hebreus 12:15 nos alerta, para que não fique nenhuma raiz de amargura em nosso coração, brotando que vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Mateus 6,15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas, vossas ofensas. Não penso que foi fácil para José sair daquela cisterna, ser vendido como escravo e chegar na casa de Potifar, e ali seguir a sua vida, sem permitir que o seu coração se amargasse.
Mas nós não vemos nenhum momento José recordando essa história dos seus irmãos. Isso sinaliza para nós que em algum momento José aprendeu a lidar, José perdoou, José de alguma forma não permitiu que aquilo entrasse no seu coração e criasse uma amargura, criasse algo que viesse perturbar para que ele não prosseguisse. Hoje, chegando no final do ano 2024, muitas pessoas, por não se permitir perdoar, por se permitir que o seu coração se amargue, elas estão correndo para os botecos, para as biqueiras, estão procurando entorpecer a sua mente, para que de alguma forma, possa de alguma forma encobrir aquela enfermidade, aquela dor que está no seu coração, alguns se entupindo de remédios, de química, para que de alguma forma possa entorpecer-se, para não lidar com a questão de perdoar, a questão de limpar o seu coração. Porque vamos ser sinceros, se coloque você no lugar de José. Seria fácil perdoar os seus irmãos? E continuar uma vida, você um adolescente, 17 anos, sendo maltratado pelos seus irmãos, vendidos pelos seus irmãos? Mas quem tem um sonho, não fica perseguindo, não se tornando de vítima. Mas quem tem um sonho, ele olha para aquele que lhe deu o sonho e sabe que aquele que lhe deu o sonho é fiel para cumprir. Que nesta manhã, e talvez no ano 2024, você ficou nos cantos se lamentando, chorando, se remoendo, porque fulano fez isso, que ciclano fez aquilo, que a minha mãe falou isso, que meu pai falou aquilo, que lá em 1978 aconteceu isso e aquilo. Meu irmão, tempo de olhar para frente, levante a sua cabeça, e olhe que a sua vida não ficou lá atrás, não está presa lá atrás. Você tem um presente, um futuro para viver. Se Deus tem um plano para a sua vida, e eu creio que tem, amém? Para vivê-los, você vai passar por perseguições. A questão não é se você vai passar por perseguições. A questão é como você vai passar por elas. Vai reconhecer que elas não são seu verdadeiro inimigo? Seu inimigo não é o seu marido. Seu inimigo não são seus filhos. Por mais que eles tenham pisado no seu calo, não estejam fazendo aquilo que você gostaria que fizesse. Seu inimigo tem um nome. Se chama Satanás, diabo, o mundo, sua carne. Então lembre-se, você não está aqui à toa. Você tem uma missão a cumprir. Você tem um sonho de Deus sobre a sua vida. Você tem um plano de Deus sobre a sua vida. Você tem um propósito de Deus sobre a sua vida. Todos que querem viver o plano de Deus enfrentarão perseguições e enfrentarão tentações. Gênesis 39, logo depois que José chega na casa de Potifar, vendido pelos seus irmãos, Deus o faz prosperar naquele lugar, a mulher de Potifar. Diz o verso 7 do capítulo 39. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Verso 10. Falando ela a José todos os dias. Alguém pode imaginar isso? Todos os dias. Aquela mulher batia na porta de José e dizia: deita-te comigo. José nos deixa uma lição de lealdade. Lealdade com Potifar, o seu senhor, conforme diz o verso 9, e lealdade com o Deus que ele servia. Muitas vezes o que nos evita de sairmos do plano, do propósito de Deus, é reconhecer a quem nós estamos sendo leais. Diz o Gênesis 39, 9, ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu também a maldade
e pecaria contra Deus. Lealdade. E assim como Deus, assim como lá na epístola de João, na primeira carta de João, mostra que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, porque como eu posso amar a Deus que não vejo e odiar e aquele que eu vejo e não conseguir amar? Não combina. Da mesma forma, seguindo essa lógica, posso pensar eu, se você diz que você é leal ao Deus que você crê, que você serve, mas ao mesmo tempo é desleal com as pessoas, os seus vizinhos, com seus irmãos, com seus líderes, alguma coisa está em contradição. Você não está sendo verdadeiro com você, ou com aquilo que você diz que você acredita. José nos dá uma prova de lealdade, porque se eu sou leal a Deus, eu também sou leal àqueles que estão à minha volta. Lealdade. E a lealdade de José o conduziu a permanecer firme no propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Como podemos evitar tentações? Deixa eu deixar 3 conselhos para você que está enfrentando ou enfrentará tentações. Primeiro, você não deve enfraquecer diante da sua situação. Por quê? José chegou na casa de Potifar como um escravo que tinha acabado de ser vendido pelos seus irmãos. Mas ele se tornou um grande gerente dentro daquela casa. Ninguém era maior do que José naquela casa, a não ser o próprio dono da casa. José conseguiu honra, conseguiu uma boa profissão, um bom local. Provavelmente José era bonitão, não vou dizer isso, não sei, né? Provavelmente ele era boa pinta, né? José, então ele tinha ali o controle, a autonomia dentro daquela casa. E tudo isso pode enfraquecer você, quanto mais você cresce, quanto mais você tem o controle das coisas, pode te enfraquecer diante das tentações. Você bater no peito e dizer assim, não, eu posso. Eu cheguei até aqui. Ninguém é maior do que eu nesse lugar, nesta casa. Muito cuidado quando você passar por tentações e você achar que você pode. Porque o princípio da queda é exatamente o orgulho. É exatamente quando você bate no peito e diz assim, não, eu posso. Eu me controlo, só um gole aqui, não vai acontecer nada. Não, só uma vez aqui, ninguém vai ver. Porque você acha que você tem um controle. Então, muito cuidado, não se enfraqueça. Tenha convicção do que é certo, o que é errado. Gostou dessa frase, né? Tenha convicção do que é certo, do que é errado. Não fique se enfraquecendo, achando que você pode dominar isso. Segundo, não deve ser enganado pela persuasão. Aquela mulher batia na porta dele todos os dias. Cuidado para não se enfraquecer com as mentiras de Satanás. Meu marido não satisfaz as minhas necessidades como você poderia me satisfazer, então você é o cara tal. E o sujeito lá, Satanás colocou aquela peça na sua frente, é o próprio capeta ali, e você achando que é o cara. Se fizer isso, provará que se importa comigo realmente. Quem disse que você precisa ficar provando algo para alguém? Principalmente quando é contra o princípio de Deus sobre a sua vida. Se você não fizer isso, você não me ama. Se você não fizer aquilo, você não me ama. Quem disse que o amor é medido por aquilo que eu faço, deixo de fazer? Principalmente quando é contra os princípios de Deus. Exatamente por ser o princípio de Deus, eu vou respeitar, eu vou viver nele. Olha, nós vamos casar logo, por que esperar? Estou muito carente, Deus compreende. Foi por isso que colocou você em minha vida. Foi mesmo? Só dessa vez, nunca mais. Olha, ninguém está vendo.
ninguém vai ficar sabendo. Uma vez eu escutei de uma irmã, na outra igreja que eu pastoreava, ela dizia: pastor, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, não. Em terceiro, não deve ser gentil com as suas emoções. Não seja gentil com as suas emoções. Bonhoeffer, teólogo do século passado, martirizado pelos nazistas, ele escreveu dizendo o seguinte: em nossos membros há uma inclinação latente em direção ao desejo, o qual é tanto sóbria quanto impetuosa. Esse desejo muitas vezes quer tomar a sobriedade, ela quer tomar o controle, quer tomar a direção. E ela é impetuosa porque ela vem como aquela paixão que nos incendeia, que nos faz perder o controle. Com irresistível poder, o desejo domina a carne. De repente um fogo secreto sem chamas acende-se. A carne queima e se inflama. Não faz diferença que se trate de desejo sexual, ambição, vaidade, sede de vingança, amor pela fama, pelo poder, ganância pelo dinheiro. A alegria de Deus, a alegria em Deus, está prestes a extinguir-se em nós. E buscamos toda a nossa alegria na criatura. Nesse momento, Deus se torna quase irreal para nós. Ele perde toda a realidade, só o desejo pela criatura é real. A única realidade, na verdade, é o diabo, Satanás. Satanás não nos enche neste momento de ódio contra Deus, mas nos faz esquecer dele. A lascívia, assim despertada, envolve a mente e a vontade do homem na mais negra escuridão. É aqui que tudo em nós se levanta contra a palavra de Deus. Não seja gentil com as suas emoções. Não seja gentil com as suas emoções. Vou repetir mais uma vez. Você não deve ser gentil com as suas emoções. Na tentação, não importa quantos versículos bíblicos você sabe. Na tentação você tem que fazer igual José, fugir, correr, se possível, corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus, fuja. Não deixa que esta bolha de pensamento sobre essa tentação, se acontecesse isso, mas se possível isso, não estoure esta bolha, não deixe que esses pensamentos, eles venham perpetuar na sua cabeça, mas corra. Porque se você permitir, isso vai vir como um fogo destruidor sobre a sua vida e vai apagar toda a alegria que você tem em Deus. Toda vez, pode perceber, toda vez que você coloca a sua alegria em qualquer outra criatura, em qualquer outro desejo, fonte da sua realização que não seja Deus, a sua vida cristã se esfria. O seu relacionamento com Deus se esfria. Talvez seja o motivo porque muitas vezes você deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de querer vir estar em comunhão com os outros crentes. Porque a sua emoção está tomando controle. A sua carne está no controle. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, vamos juntos? Não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não seja reprovado. Não seja desqualificado. Que diante de Deus você se apresente um cristão fervoroso, não um cristão morno. Que a cada dia você possa esmurrar o seu corpo e reconhecer que a vontade de Deus sobre a sua vida é muito melhor. Amém? Todos quanto querem viver o plano de Deus enfrentarão perseguições, enfrentarão tentações e enfrentarão provações. Você pode pensar que depois que José fugiu dessa tentação, tudo foi um mar de rosas. Um mar de rosas. Mas o agir de Deus é muito diferente do meu e do seu. O tempo de Deus, o kairós de Deus, é muito melhor do que o nosso tempo.
A gente acha que vai ser assim, passou por esta batalha, passou por essa tempestade, vai vir uma bonança e tudo acabou. Não. Muitas vezes, depois de uma grande tentação, Deus ainda permite provações sobre a nossa vida. E a pergunta é, pastor, qual que é a diferença entre tentação e provação? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado aí, pergunta aí para ela se ela sabe. Qual que é a diferença entre provação e tentação? Qual que é a diferença entre um e outro? Tem diferença? Quem acha que tem diferença, levanta a mão. Quem acha que não tem diferença, levanta a mão. Quem não acha nada? É sempre assim. Sempre tem uns que sempre não acham nada. Qual que é a diferença entre tentação e provação? Tiago, capítulo 1, mostra para nós, talvez, a principal diferença. No verso 12, Tiago, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Verso 13. Olha a mudança. Ninguém ao ser tentado, diga, vamos juntos? Sou tentado por Deus. Por quê? Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Penso que os dois, tanto a provação quanto a tentação, ela deve resultar no mesmo, trazer o mesmo resultado, conforme diz o verso 12, de sermos aprovados. Aprovados diante da tentação, aprovados diante da aprovação. A diferença esteja na origem de cada um. A tentação tem a ver com os nossos desejos, com a nossa cobiça, com esta isca que nós somos atraídos, que nos leva ao pecado. A aprovação, por sua vez, são situações que Deus permite para examinar o nosso coração. Vamos ver aqui um momento da vida de José, Gênesis capítulo 41. José se encontra agora na masmorra, preso. O copeiro esqueceu de José. O copeiro lá está servindo o faraó. José disse, lembra de mim quando chegar diante do faraó. Não sei, talvez Deus apagou a memória do copeiro. Para o momento certo ele lembrar. Porque Deus tem disso, né? Deus não faz nada fora da hora. Ele não antecede, mas Deus tem o seu tempo propício para cada coisa. Não era o tempo do copeiro lembrar de José. E José estava na masmorra. Se passar e nós não sabemos o quanto. Diz o texto, Gênesis 41, 19. Após, verso 14. Avançou bastante. Gênesis 41, 14. Então Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E disse, tive um sonho, não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Olha a aprovação. José poderia bater no peito e dizer assim, não, eu posso. Eu já fiz isso antes. Eu poderia bater no peito e dizer, não, eu sou o cara. Aí José vira para o faraó e ele responde, não está em mim. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Quando Deus quer saber o que está em seu coração, ou melhor, quando Ele deseja revelar algo para você, o que está no seu coração, sabe o que Ele faz? Ele te envia a prova.
Ele não vai mandar mais dinheiro, não vai mandar, ele vai mandar prova. Quando Deus quer saber o que está no seu coração, Ele vai mandar prova. É o que diz o Deuteronômio capítulo 8, verso 12. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E quando enfrentamos alguma prova e não somos maduros o suficiente, fazemos perguntas erradas. Começamos a questionar. Se José não fosse maduro, ele não era de idade, tinha 17 anos quando foi enviado como escravo. Mas quando fala de maturidade, maturidade espiritual, maturidade de reconhecer quem está controlando a sua vida. Quando nós não temos maturidade e somos provados, fazemos perguntas erradas. Em nenhum momento começamos a ver José perguntando por que meu pai, por que minha mãe, por que meus irmãos, por que isso, por que aquilo. Quando nós somos provados e não somos maduros suficientes, somos movidos pela carne, muitas pessoas acabam abandonando a igreja, muitas pessoas acabam se enfraquecendo na fé, tendo dúvidas sobre o Deus que o serve, o Deus que lhe salvou, o Deus da Bíblia, o Deus que tem se relacionado por tantos anos. Diante da prova, a prova exatamente acontece muitas vezes para revelar aquilo que está no coração. Então, se você quer viver o propósito de Deus, o sonho de Deus sobre a sua vida, sim, haverá provações para examinar se realmente esse sonho que está no seu coração, ou diz que Freud estava certo, que era apenas fruto do seu desejo, era a realização do seu desejo através desse sonho. Mas se é um propósito de Deus, se é um sonho de Deus sobre a sua vida, essa provação vai lhe revelar que esse sonho, que esse plano não era para a sua glória, mas era para a glória do Deus que te lhe deu o sonho, o Deus que te deu o propósito, o Deus que está te conduzindo nesta caminhada de fé, nessa jornada. Na prova é onde o coração se revela, é na prova, no momento na qual nós entendemos, Deus nos mostra para quem realmente estamos vivendo, para quem nós estamos, quem realmente estamos desejando, quem realmente estamos amando, a quem nós estamos guiando, se estamos guardando e vivendo a sua palavra ou não. Diante de Faraó, José reconheceu que não estava ali, o porquê que ele estava ali não era sobre ele, mas era sobre Deus. Abraão, quando foi tentado, Deus pediu a ele que ele oferecesse o seu filho Isaque como sacrifício, e Deus então intervém no último momento, reconhecendo a fidelidade de Abraão. Jó, provado, enfrenta sofrimentos, permitindo para que Deus mostrasse para Satanás e para todos nós que a nossa fé não é porque nós trocamos uma moeda de prata ou de ouro, ou porque Deus tem nos dado uma casa, filhos e filhas, não é porque nós servimos a Deus, porque a nossa vida é gostosinha, porque nós estamos aqui para comprar um apartamento, uma casa ou para ter um casamento. Nós não estamos aqui para trocar a nossa fé, a nossa dedicação, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso dízimo, a nossa oferta por alguma moeda de troca diante de Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que existe um Deus que criou os céus e a terra, e Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, e hoje nós vivemos por Ele, e morremos por Ele, e vivemos para adorá-lo, para servi-lo, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Israel no deserto, como nós vimos, Deus estava provando o seu coração, para saber se guardaria os seus mandamentos. A aprovação demonstrará se esse sonho que você tem perseguido realmente é de Deus, e para a sua glória, ou fruto apenas do seu desejo.
Quero concluir que o mais belo na história de José são as palavras que se repetem no capítulo 39. No verso 2 diz assim: o Senhor era com José. Verso 21 diz assim: o Senhor, porém... Vamos juntos? O Senhor, porém, era com José. Verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Eu sei que tem um sonho de Deus sobre a sua vida. Deus tem um bom propósito sobre a sua vida. E Ele é fiel para cumprir esse bom propósito. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Ele não vai deixar você no meio da jornada. Mas 3 coisas vão acontecer. Você vai passar por perseguições. Lembre-se disso. E quando você estiver passando pela prova, pessoas vierem te perseguir, te criticar pelo seu estilo de vida, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você não usa isso, porque você não usa aquilo, porque que você dedica o seu domingo, em vez de ir passear, em vez de fazer com o que todo mundo está fazendo, você está lá na igreja junto com outras pessoas. É verdade. Você vai ser perseguido. Mas diante da sua perseguição, honre o Deus a quem você serve. Pode estar apanhando, pode estar sendo, sua família está indo embora, te negando, te deixando para trás, afligindo o seu corpo, te aprisionando. Mas honre aquele que te salvou, porque o Cordeiro imolado merece toda a glória. Ele é digno de você viver ou morrer para Ele, porque aquele que está nele, mesmo que morra, viverá. Essa é a esperança do crente, é a esperança do cristão. Todo aquele que viver, viverá. Viver o propósito, o sonho de Deus, passará por tentações. Seja fiel. Seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa que Deus tem reservado para a sua vida. Nenhum prazer, deixa eu repetir, preste atenção nessa frase. Nenhum prazer neste mundo pode se comparar com aquilo que Deus tem reservado para os seus. José poderia ter ali uma relação sexual com aquela mulher, ter tido um prazer de alguns minutos e o seu sonho ter terminado ali. Mas José contemplou aquilo que ele tinha ainda, que seria muito melhor. Muito melhor. Nenhum prazer que você pode atingir neste mundo, que os seus desejos, a sua carne pode estar tentando te conduzir, pode se comparar com a vida que Jesus, Deus tem para você. E por fim, todos aqueles que vão viver o plano de Deus vão passar por provações. E quando o papai permitir que isso aconteça, não é porque você não é amado dele, não é porque você é rejeitado dele, é porque você é filho, você é filha. Acalme esse coração. Você é filha, você é filho. Tudo isso vai passar. E um dia você vai receber esse galardão que Ele tem para você. Porque sobre a sua vida há um sonho, há um propósito, há um plano de Deus.